Sabe aquela sensação de que não importa o quanto se trabalhe, o dinheiro parece que nunca é suficiente? Pois é, essa percepção não é por acaso não. Muita gente olha para o sistema financeiro e sente que de alguma forma o jogo já está armado contra a pessoa comum. E a verdade é que essa sensação está certíssima. O sistema não foi feito para que a maioria das pessoas enriqueça. Pelo contrário, ele foi projetado para manter todo mundo ali trabalhando, pagando impostos e, o mais importante, perdendo dinheiro para a inflação, muitas vezes sem nem perceber o que está acontecendo. Ok, o cenário parece desanimador, mas e se fosse possível usar as mesmíssimas regras desse jogo a nosso favor? Nesta análise, a gente vai desvendar 4 estratégias que são fundamentais para virar a mesa e usar o sistema para, de fato, construir riqueza. Vamos começar? A primeira regra, e talvez a mais importante, é se proteger de um inimigo silencioso, a inflação. Aquele dinheiro que fica parado na conta ou debaixo do colchão está perdendo valor a cada dia. E o motivo é simples. Os governos podem, basicamente, imprimir mais dinheiro sempre que acharem necessário. E aqui está o pulo do gato. Inflação não é simplesmente o preço das coisas subindo. A causa raiz é o aumento da quantidade de dinheiro na economia. Quanto mais dinheiro em circulação, menos vale cada real que a gente tem na carteira. É por isso que o poder de compra parece encolher ano após ano. E para ver como isso funciona na prática, basta olhar para os números. Vamos pegar a crise de 2015 no Brasil como exemplo. Enquanto o real perdia valor, quem tinha patrimônio em dólar viu uma valorização de 47%. Em ações de empresas como a Amazon, um salto de 117%. Isso mostra que enquanto uns estavam perdendo poder de compra, outros estavam se protegendo e até lucrando com a situação. E isso não foi um evento isolado, viu? Se a gente pular para 2020, no meio da pandemia, o padrão se repete. Dólar subiu 29%, ouro 41%. E o Bitcoin, bom, teve uma valorização espetacular de 310% em relação ao real. A lição aqui é muito clara. Quem entende o jogo não fica segurando uma moeda que se desvaloriza. O segredo é proteger o patrimônio em ativos de valor. Vamos agora para a segunda estratégia: como transformar os bancos, que muitas vezes parecem adversários, em nossos aliados. Os bancos são negócios bilionários por uma razão bem simples. Eles lucram com o dinheiro dos outros. A chave é entender essa lógica e virar o jogo. O modelo de negócio deles é brilhante de tão simples. Pensa assim, um cliente deposita R$ 10.000 na poupança. O banco paga para ele, digamos, 0,5% de juros ao mês. Em seguida, o banco pega esses mesmos R$ 10.000 e empresta para outra pessoa, só que cobrando 5% ao mês. Percebe a jogada? Eles usam o dinheiro do depositante para lucrar 10 vezes mais. Então, como a gente pode virar essa mesa? Basicamente de duas maneiras. A primeira é se tornando dono de um pedaço do banco, ou seja, comprando ações. Assim, quando o banco lucra, o acionista recebe uma fatia desse bolo. A segunda forma é se tornando credor. Em vez de deixar o dinheiro rendendo pouco na poupança, é possível emprestá-lo ao banco, através de CDBs, por exemplo, que pagam juros bem mais interessantes. Mas aqui tem um detalhe crucial. A estratégia de emprestar dinheiro para os bancos funciona muito melhor quando a taxa de juros do país está alta. Quando os juros caem, o retorno desses investimentos diminui bastante. É por isso que, pensando no longo prazo, ser dono de ações de bancos sólidos acaba sendo uma estratégia mais consistente, porque, no fim das contas, eles sempre encontram uma maneira de lucrar. Agora, vamos para a terceira estratégia. E essa pode parecer meio contraintuitiva para muita gente. Aprender a usar a dívida não como um problema, mas como uma ferramenta poderosíssima para construir riqueza. A grande maioria das pessoas usa crédito para comprar passivos, um carro novo, um celular da moda, coisas que só perdem valor e geram mais despesas. Os ricos fazem o exato oposto. Eles usam o crédito para adquirir ativos, ou seja, coisas que colocam dinheiro no bolso deles, como um imóvel que pode ser alugado, por exemplo. O poder dessa estratégia é impressionante. Vamos ver um exemplo prático. Um financiamento padrão de um imóvel de R$ 300.000 levaria 30 anos para ser quitado, com um custo total de mais de 670 mil. Agora, a estratégia da dívida boa: alugar esse imóvel e usar a renda do aluguel para abater o saldo devedor. Sabe o que acontece? O tempo de financiamento pode cair para cerca de 9 anos, e a economia em juros passa dos R$ 245 mil. É um exemplo perfeito de como usar a dívida para comprar um ativo que se paga sozinho. Claro!
Para essa estratégia dar certo, é fundamental ter acesso a crédito barato. E a chave para isso é uma só: manter um score de crédito alto. Quanto maior o score, melhores as condições de juros que os bancos vão oferecer. É simples assim. E chegamos à quarta e última forma de usar o sistema a nosso favor: pagar menos impostos de maneira totalmente legal para que sobre mais dinheiro para investir e acelerar a construção de patrimônio. Uma das maneiras mais diretas de fazer isso é através da forma como se recebe a renda. Olha só que diferença. Para uma pessoa física com uma renda de R$ 10.000 por mês, a mordida do imposto de renda pode chegar a 27,5%. Já para uma pessoa jurídica recebendo o mesmo valor, a alíquota pode cair para algo entre 6% e 15%. É uma diferença brutal no final do ano. E não para por aí. Existem escolhas de investimento muito mais inteligentes do ponto de vista fiscal. Fundos imobiliários, por exemplo, pagam rendimentos mensais que são isentos de imposto de renda. E tem também algumas regras que pouca gente conhece, como a isenção sobre o lucro da venda de um imóvel, caso o valor seja usado para comprar outro. São pequenas estratégias que, quando somadas, permitem que muito mais dinheiro continue trabalhando para o investidor. Então, o que a gente viu aqui? Se proteger da inflação, lucrar com os bancos, usar a dívida como uma ferramenta e otimizar os impostos. Essas não são apenas dicas financeiras soltas, são, na verdade, as regras de um jogo que a maioria das pessoas joga sem nem sequer conhecer. O sistema pode até não ter sido feito para o enriquecimento da maioria, mas ele tem regras. E uma vez que essas regras são conhecidas, o jogo pode ser jogado de uma forma completamente diferente. A questão que fica é, agora que as regras foram reveladas, como cada um vai jogar o seu jogo?